Boa tarde. A gente vai estar continuando na nossa conversa, não é, sobre família. E vai estar conosco o pastor Celso Godoy. A temática dele já fica um pouco diferente, né, de família, apesar que tem a ver com família, porque ele nos fala sobre ministério pastoral. E hoje, em especial, ele vai nos falar sobre ministério pastoral em relação à família, não é? Como é que a família vive essa questão de chamada, essa questão de convivência no ministério pastoral. E aí está o pastor Celso, e muito boa tarde, prazer em vê-lo depois da sua viagem, das suas caminhadas por aí. Boa tarde, pastor. Tudo bem? Boa tarde para vocês que estão aí. É bom estar contigo aqui de novo. Amém. E aí, rodou alguns lugares por aí na semana passada e hoje está por aqui. Rodei o hall de um hotel, o seu elevador e o quarto. Era o único lugar que eu podia ir. Salvador está tudo travado, meu pastor. Tudo travado, não tem nada que esteja funcionando, a não ser os deliveries, né? Certo. E eu fui para lá, um carro vinha me buscar na hora de pregar na igreja, eu ia para a igreja e depois me trazia de volta para o hotel. E no hotel a gente almoçava, jantava, tomava café e foi só isso. Não deu nem para ir no shopping, eu estava do lado do shopping e não pude ir no shopping. Lá o pessoal está levando a sério mesmo essa questão da pandemia, né? Muito bem. Reverendo, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre, chamada, não é? Essa experiência da chamada, a pessoa compreender que Deus chama para uma atividade em especial, porque na verdade a chamada de Deus é para todo mundo, né? Deus chama Deus quer todos perto dele. Mas ele tem uma chamada especial para algumas pessoas, para algumas lideranças. Né? Eu estou aqui sem a imagem. Você está aí, não, né? Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Tecnologia tem dessas coisas. Tecnologia é um negócio sério. Ainda bem, né? É ruim com ela, mas é pior sem ela, né? Pastor, a tecnologia ela é uma ferramenta que, bem utilizada, nos leva a resultados de excelência, né? Muitos deles. Verdade. E eu tenho usado muito a tecnologia. Na realidade, a minha dificuldade é com o Instagram. Normalmente eu não uso Instagram, eu uso outras redes, né? Eu uso o Google Meet, eu uso o Zoom, eu uso o próprio WhatsApp, né? Então eu não tenho muita habilidade com o Instagram. Ela tem suas diferenças em relação a outras redes. Sim, mas voltando. Então a gente tem essa questão da chamada específica, não é? Como é que você vê chamada específica? Como é que você entende essa questão de chamada? Depois a gente não vai tentar entender como é que fica na cabeça da família, não é? Essa questão de chamada. Porque eu tenho destacado assim, quem é chamado sabe o que significa. Mas a família, o fato da pessoa ser chamada não quer dizer que a família foi, né? E como é que ela entende, como é que ela vive a chamada daquela pessoa que faz parte, né, da vida dela. Mas para você, exatamente, só para começar, como é que você compreende essa questão de chamada?
Bom, pastor, quando eu penso na chamada, na vocação, né? A vocação de Deus para o ministério pastoral, primeiro eu penso como irmão, ela é individualizada. Não é porque eu sou casado que eu tenho um chamado para ser pastor, que a minha esposa vai ter que ser pastora, meus filhos têm que ser pastorzinhos, né? E daí por diante. Então, ela é individualizada. Eu entendo a igreja organizacional, a igreja e também a igreja orgânica de Cristo, dentro de uma analogia de corpo, como muitos membros agregados no corpo, no qual Jesus Cristo é o cabeça, e cada membro tem uma função diferente do outro. Eu entendo também que o fato de ter um chamado ao ministério pastoral não quer dizer que eu seja melhor do que nenhum outro membro, qualquer membro da igreja. Todos são iguais. Diante de Deus, cada membro tem o seu valor. Quando a gente vê a analogia que Paulo apresenta lá em Coríntios, capítulo 12, ele fala, cada um deles é valoroso, até os menos decorosos, eles têm o seu valor, todos eles têm o seu valor. E ele fala aquilo de uma forma, não é jacosa, mas de uma forma assim figurada, para a gente entender que dentro do propósito de Deus, na formação do seu corpo místico aqui na Terra, da igreja militante, como a gente chama, cada um tem um papel. A família vai entender o chamado pastoral na medida que ela entender a questão dessa relação da igreja como corpo de Cristo. Então, tem pessoas que vão entender com facilidade. Outras pessoas vão ter mais dificuldade. Eu conheço uma pessoa, conversei com ela ontem por um bom tempo, é um irmão nosso, que é, inclusive, seminarista, que vive uma angústia muito grande, porque a esposa não aceita de jeito nenhum que ele caminhe por estas veredas. Mas ele tem uma responsabilidade com Deus, porque ele entende o seu chamado, ele tem a vocação, ele ama a causa, ele tem personalidade, ele tem todas as características que o qualificam para o ministério pastoral. Mas a mulher, ela não tem essa visão, e isso traz algum transtorno. Quando a família é bem conectada com Cristo e entende perfeitamente essa questão do chamado do marido, aí é mais fácil. Agora, a igreja em si, pastor, e aí eu não sei se esse seria um assunto adiante, mas já até antecipando ele, porque ele é importante, a igreja entende que um pastor ele tem que ter uma esposa obrigatoriamente que seja líder das mulheres na igreja, que seja uma varoa de oração, tem que ter os filhos que toquem na igreja, que sejam crentes dentro daquele padrão que todo mundo entende que um cristão deve ter. E isso acaba trazendo transtornos, porque a família ela tem que ser evangélica, ela tem que ter um relacionamento com Deus, um relacionamento cristão, não por causa do ministério do marido, do pai ou do marido, mas por causa da sua relação com Deus. Então, essa intimidade com Deus é independente daquilo que o marido faz. E muita igreja está matando família de pastor por causa disso, né? Eu me lembro que quando eu vim aqui para Medeiros Neto, me perguntaram sobre a minha esposa, a sua esposa e tal. Eu falei, olha, eu quero logo dizer para vocês estão trazendo um pastor, não é um casal de pastores, viu? Eu sou pastor, então a minha esposa ela é cristã como qualquer outro cristão, ela tem um envolvimento com a igreja como qualquer outra pessoa, não cobrem dela mais do que aquilo que ela quer e pode oferecer, né? Mas, assim, eu vejo o chamado individualizado, né? Respondendo objetivamente a pergunta. A família ela faz parte da minha caminhada ministerial, porque é óbvio que eu não deixo a família para trás, mas a responsabilidade do ministério não é da minha esposa, não é do meu filho, não é da minha filha, não é do meu genro, não é do meu neto. A responsabilidade do ministério pastoral é minha, exclusivamente minha. Quem tem que prestar conta diante de Deus por um ministério pastoral serei eu, e não minha esposa e nem meus filhos. Você citou um caso muito interessante aí que tem a ver com o que nós estamos querendo tratar hoje. É quando aí o esposo entendeu a chamada, entendeu que ele é chamado.
e a esposa não só não é chamada, mas também não entendeu, não aceita, não é? Resiste. Foi o caso desse que você esteve conversando recentemente, não é isso? Isso. Pronto. Ela resiste. Ela resiste porque o que acontece, pastor? Algumas mulheres, por não entenderem essa relação ministerial, e quando a gente aceita um chamado, nós passamos a ter uma relação de muita intimidade com a Igreja de Cristo aqui na Terra. Algumas esposas se sentem enciumadas. Enciumadas, acham que o marido dá mais tempo para a igreja do que para a família. Em alguns casos, algumas têm até razão nisso, porque tem alguns pastores que não entenderam que o nosso ministério é importante, nossa relação ministerial é uma direção de Deus, mas a nossa família é importante, mais inclusive do que o ministério. Dentro desse nível de prioridades, e o irmão sabe disso, a gente sempre ensina isso, primeiro Deus, segundo a família e terceiro a igreja. Então, algumas mulheres elas fazem isso de maneira injusta, outras mulheres com justiça, porque isso depende muito do marido. Eu quero até dar um exemplo pessoal. Eu tive muita dificuldade no início do meu ministério. Aliás, o pastor acompanhou o início do meu ministério e sabe o quanto eu tive dificuldade justamente por conta dessa não visão da minha esposa com relação ao ministério. Então, em alguns momentos, eu tive que tomar decisões importantes na vida. E uma das decisões importantes que eu tomei foi quando eu estava em Itabuna, auxiliando o pastor Hélio. Quando eu saí daqui da Central, fui para lá, o senhor se lembra disso. E em determinado momento, eu tive que escolher, que a coisa ficou tão grave, tão grave, tão grave, que para continuar como ministro do Evangelho, eu tinha que escolher, ou era o ministério, ou era a família. Então, houve um momento que eu me vi encostado na parede nesse sentido. Eu, obviamente, optei pela família, né? Decidi deixar o ministério, deixei Itabuna, inclusive de uma forma bem traumática, eu nunca me esqueço disso, com tanta dor no coração. Eu saí à noite, eu fui embora à noite para que ninguém nem me visse indo embora, porque eu amava demais a igreja, como amo até hoje, né? A igreja Teosópolis é uma das igrejas que está no meu coração. Mas eu tomei uma decisão forte e que foi importante, não só porque eu agi da maneira que eu acredito que Deus estaria me conduzindo, eu não tenho dúvida quanto a isso, como também, por conta disso, hoje a minha esposa é meu braço direito, esquerdo, perna, cabeça e pescoço. Caminha comigo firme, tem convicção no meu chamado. Ela não é pastora, tem convicção disso, não quer ser pastora. Tempo que nós estivemos no Rio, ela é bacharel em teologia, e a igreja que nós estivemos no Rio quis ordená-la. Houve uma ordenação de alguns pastores na igreja, inclusive uma pastora. E ela foi, então, desafiada a participar desse processo de ordenação lá no Rio. Isso é aceitável, né? Ela não quis, porque ela entende que não é o ministério dela. E aquela minha decisão, pastor, foi importante, não só para que eu mantivesse a minha relação familiar, estamos com 32 anos de casados, graças a Deus, como também que nós pudéssemos aparar as arestas, tanto no nosso relacionamento pessoal, quanto também na perspectiva dela, inclusive, com relação à igreja, que mudou muito no decorrer dos tempos. Se eu tivesse feito uma opção errada, eu acredito que teria perdido tudo, né? Porque se eu tivesse optado ali naquele momento por igreja e não pela família, seria fatal, eu ia perder o ministério também. Você sabe disso, um pastor, quando ele rompe o seu vínculo com a esposa, ele começa a ter dificuldades até na caminhada da igreja. Então, eu teria perdido mais adiante o meu ministério. Naquele momento, eu fui até apoiado por alguns irmãos, né, nessa decisão, mas eu teria perdido o meu ministério e provavelmente teria perdido a oportunidade de até ajudar minha esposa a ter uma perspectiva melhor do Evangelho de Cristo, como ela tem hoje. E como é que orientação você daria para esse caso que você esteve dando orientação?
esse Pois é. caso da esposa estar rejeitando, não está aceitando. Como é que você orientaria, se fosse o Como caso eu de agora, orientei, você está diante? como eu orientei, né? Na realidade. Eu não quero saber como é que você orientou, mas pelo menos É, como você normalmente orientaria, né? pois é, Porque a primeira cada coisa, caso é um caso, né? primeira Cada caso é coisa, um caso. primeira coisa é saber se ele tem convicção do seu chamado mesmo. Tem 100% de convicção? Tem. Então você vai continuar até que você chegue numa última consequência. No meu caso, como eu disse lá, eu cheguei em últimas consequências. Você acompanhou a minha vida, a vida de Rai no começo, você sabe como ela tinha algumas dificuldades, né? E a gente conseguiu lidar com isso. Então, no caso desse irmão, e é o que eu aconselho, primeiro, você tem que ter convicção do seu chamado. Se o chamado não for uma aventura para você, você tem que caminhar até os últimos momentos que você puder. Até que chegue um momento que, de repente, se você tiver que escolher em algum momento entre a igreja e a família, escolha a família, sempre a família. Mas você tem que caminhar dando bom exemplo, trabalhando com ela, no sentido de demonstrar a ela a responsabilidade que você tem com Deus, né? E tentando conquistá-la para Cristo. Nesse caso específico, eu acredito que ele vai conseguir seu objetivo, porque ele é uma pessoa paciente, é uma pessoa que já tem mais de 20 anos de casado, né? E não é tão antigo no Evangelho. Ele entendeu a chamada depois que já estava casado? Ele se converteu há poucos anos, pastor. Se converteu há poucos anos e depois que se converteu foi para o seminário. Enfim, ele já era casado, já tinha uma vida diferente, outra religião e tudo. Mas é um homem de Deus, e a mulher é uma pessoa do bem também. O que está faltando é justamente esse ajuste, né? Então, a gente orientou para que procurasse o seu pastor, a sua liderança, para que o seu pastor, sua liderança, o acompanhe nesse sentido, acompanhe a família, acompanhe o casal também, para que hajam os devidos ajustes. Uma coisa é certa, se tiver o propósito de Deus, a coisa vai caminhar, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As minhas crises lá atrás me ajudaram muito para poder ser quem eu sou hoje. O meu caráter cristão hoje também tem muito a ver com as crises que eu enfrentei. Eu aprendi muito, não só nesse tempo do meu casamento, como no começo da minha fé, e você sabe da minha história, uma história pesada, como também no momento anterior à minha fé. Tudo aquilo hoje serve para me orientar na minha vida, na minha caminhada. O que é que você imagina? Me dê 5 motivos. Fala. Eu gosto de número porque a gente termina não divagando, entendeu? Vai direto. Mas me dê 5 motivos porque esposas de pastores ou esposas de pessoas que entendem uma chamada, né? Elas têm dificuldade de aceitar. Elas têm dificuldade de conviver, digamos assim, com a chamada do marido. Tá. Eu acho que o Eu vou até principal, anotar, viu? tá, eu acho que o principal motivo é pela forma equivocada que o marido lida nessa relação. Ele, família, ele, igreja. Existem pastores, principalmente aqueles pastores que são mais elétricos, né? Aqueles pastores que têm assim, que são proativos, eles acabam se envolvendo tanto com a igreja que acabam não lidando bem com a família. E esse talvez seja o principal. Os outros podem ter mais 10, você falou em 5, podem ter mais 20, mas todos eles vão orbitar em volta dessa questão. É principalmente isso, é a forma equivocada que alguns pastores lidam com isso. Eu sou um pastor de igreja, mas eu tenho que entender que a minha igreja principal é minha família. Minhas ovelhas principais são minhas famílias, dentro da minha família. Dentro da minha casa eu tenho que ser sacerdote e tenho que ser profeta. O sacerdote é aquele que leva as pessoas até Deus, né? E o profeta é aquele que traz da parte de Deus a sua palavra. Então, se eu não praticar isso dentro da minha igreja, eu corro o risco, inclusive, de afastar minha família de Cristo, né? Eu acho que esse é o principal.
O segundo, talvez, quando a mulher não tem, de fato, uma perspectiva correta do que é ministério, né? Muitas mulheres não sabem o que é ministério. Para muitas mulheres, ministério é um trabalho. E o ministério não é um trabalho. Ministério é uma questão vocacional, não é uma questão profissional, não é uma questão eletiva. Ministério é uma questão vocacional. Nós precisamos entender isso e a nossa família também precisa entender isso. Quando a nossa família não entende essas coisas, nós acabamos tendo dificuldade. Tem alguém aí que está falando assim, o que mais tem acontecido, filhos afastados do reino. Tem razão, quem está falando isso tem razão. Tem muito filho que se afasta da igreja. Primeiro, por causa da cobrança da igreja. Segundo, do que vê, por causa das coisas que vem a igreja fazer com o seu pai, que é pastor. E terceiro, por ver o mau testemunho do pai dentro de casa, que isso acontece também. Sabe disso, né, Jonatas? Tem muito pastor que é uma bênção na igreja, mas que chega em casa dando tapa e xingando todo mundo. E aí não adianta, meu irmão. Os filhos vão olhar para nós, a família vai olhar para nós e vai entender isso aí. Um terceiro motivo... Você falou primeiro... Então, primeiro seria a relação é equivocada marido, não é? O pastor marido, com a igreja, marido, família. Segundo, isso. é a falta o segundo, de entendimento. Esposas não entenderem, devidamente o que seja ministério. O terceiro, terceiro agora. O terceiro, que esse aí, pastor, eu vou colocar, mas assim, ele é um tanto quanto complexo eu falar isso, né? Mas o terceiro é a possibilidade de alguém nesse relacionamento familiar, ou o marido ou a mulher, não serem de fato cristãos. Uhum. Porque tem muita gente que está na igreja, mas não tem nada a ver com Cristo, você sabe disso. A gente fala do joio e do trigo, e o joio do trigo não é do púlpito para baixo, não, é a partir do púlpito também. Tem joio ocupando o púlpito aí, né? Então, às vezes, uma não conversão de um ou de outro, uma não conversão genuína, pode trazer esse transtorno. Às vezes a mulher está aqui na igreja, mas está com a cabeça numa festa que ela não vai poder ir porque ela é crente. Ah, eu queria tomar todas, queria tomar uma champanhe, queria viver uma vida diferente, mas fico preso nessa igreja aí por causa dessa religião. Algumas até pensam assim, maldita do meu marido, e aí começa a procurar defeito na igreja e vai achar, porque a igreja, do ponto de vista humano, ela é cheia de defeitos, né? A igreja ela só é perfeita na sua origem, que é Cristo, ou no céu, quando estivermos lá. Quando juntou gente, entrou gente para a igreja de Cristo, acabou, deixou de ser perfeita, né? E aí, então, se ela procurar razões, ela vai achar razões para isso. E alguns maridos da mesma forma. Às vezes tem pastor, e aí é terrível, que é a questão da hipocrisia, né? Uma hipocrisia que vai ser muito cobrada, em Jeremias a gente vê muito sobre isso, de pastores que são que eles têm às vezes até uma oratória bacana, às vezes tem um conhecimento bacana, consegue fazer umas colocações bíblicas inteligentes, mas lá no fundo ele não tem nada a ver com Deus. Lá no fundo ele é um profissional da fé só. E tem um monte desses, você sabe, né? Graças a Deus, na minha igreja, na sua igreja, não, mas em outras igrejas por aí está cheio. Estou brincando, né? Tem muito profissional da fé, pessoas que não têm o evangelho, de fato, no coração como o seu objetivo principal. E aí, pastor, o que acontece? A mulher, os filhos, estão vendo quem nós somos no dia a dia. Ninguém melhor para avaliar o nosso ministério do ponto de vista humano do que a nossa esposa, que dorme conosco todo dia, e os nossos filhos, que acompanham as nossas ações, acompanham as brigas com a mulher, acompanham aquelas bebidinhas que ficam escondidas atrás do armário para que ninguém vê, mas que o cara chega e chapa de noite. E aí nada contra quem bebe, cada um faça da vida o que quiser, mas assim, se eu tenho uma visão a respeito de determinada coisa que serve para mim, ela tem que servir para a igreja. Se não serve para a igreja, não serve para mim, né? Então, eu não posso ter dois pesos e duas medidas.
E eu paro com essas 4 aí, pastor. A quinta aí fica pela criatividade do irmão Não, aí. eu só tenho 3 aqui. Marido ou esposa não serem salvos. Esposa não entenderem o que seja ministério. E a relação marido e igreja que fica equivocado e isso gera dificuldades para a esposa. Só estou com esses 3 aqui. Qual foi o quarto que você falou? Tá bom demais, pastor. Tá bom esses 3 aí. Senão daqui a pouquinho vai gente me bater aí. Deixa eu entender uma coisa de você. Se eu falar tudo que eu penso, você vai ter que me trazer para trabalhar com você, porque eu não vou ter mais ministério, não. Deixa eu entender uma coisa com você. Bom, nós sabemos que a igreja é formada por trigo e joio. Isso. Você entende que a maioria, eu estou falando da igreja universal, não tem nada a ver com universal, mas igreja no geral, né? Igreja de Cristo no mundo, digamos assim. Porque não pode nem falar que é a igreja mais mundial, mas é a igreja no mundo. Né? Nem mundial, nem universal, nem católica, não dá para falar nada. Exato. Então, a igreja no geral, ela, no seu entender, ela tem mais joio ou mais trigo? Meu pastor, essa pergunta é difícil, mas eu prefiro acreditar que tenha mais trigo. Eu prefiro acreditar que a ação de Deus é suficiente para transformar joio em trigo, inclusive num processo. Então, eu acredito que a maioria são pessoas sinceras, que amam a Deus de verdade, que se relacionam com Deus, pecadoras, naturalmente pecadoras, mas que caminham dentro dessa... Você está me dizendo que, no seu entender, a igreja cristã, o cristianismo, tem mais trigo do que joio? Rapaz, eu acredito que na igreja de Cristo, na igreja cristã... Não, na igreja de Cristo, todos são trigo. Não é isso que eu estou perguntando. Pois é. Não é isso que eu estou perguntando. Assim, pastor, eu não tenho como fazer essa avaliação. Se eu fizesse essa avaliação, eu correria o risco de ser injusto. Então, eu fico com a orientação de Jesus Cristo para não julgar. Quando ele fala em não julgar, não é fazer uma avaliação das questões, né? A gente pode fazer, ele disse que é para a gente prestar atenção, né? A árvore, tem árvore que dá fruto, tem árvore que não dá fruto. Mas o julgamento é emitir uma sentença de condenação. Isso é julgar. Emitir uma sentença de condenação. Se eu disser que tem mais trigo do que joio, mais joio do que trigo, eu estou emitindo uma sentença de condenação na maioria das pessoas que frequentam a igreja. Eu não tenho esse direito, pastor. Então, eu prefiro acreditar que a maioria dentre nós são crentes genuínos. Eu prefiro acreditar nisso. Você acredita, então, que o cristianismo, esse histórico do cristianismo para a humanidade, desde o começo até os nossos dias e no futuro, tem ocorrido porque ainda mesmo você entendendo que a maioria é de verdadeiros cristãos que fizeram essa história do cristianismo? Pastor, olha só, como é que eu vou avaliar? Como é que eu vou avaliar alguém? Não, eu não estou lhe julgando, não. Eu quero lhe entender. Eu quero ver o que está na sua cabeça. Eu prefiro acreditar, sim. É o que eu estou lhe dizendo. Não, eu também prefiro acreditar em algumas coisas. Mas eu estou dizendo como é que você... Eu vou te dar um exemplo do que eu estou falando, para você poder entender. Tem muita igreja aí, eu vou colocar entre aspas, só para a gente entender, de fundo de quintal, que é igreja que não... A liderança, a gente sabe, sem querer emitir um juízo sobre eles, mas pelos frutos, a gente entende que eles não estão muito preocupados com o Evangelho de Cristo. Eles são líderes, às vezes. Mas dentro daquela igreja, a maioria são crentes verdadeiros que creem em Jesus Cristo, que devotam a sua vida a Jesus Cristo e que serão salvos, porque ninguém vai ser salvo, ninguém vai chegar no céu e na hora que chegar no céu alguém vai perguntar assim, vem cá, você era ovelha de quem? Eu era ovelha de fulano de tal. Não, então você não está salvo. As pessoas serão avaliadas individualmente pela sua relação com Cristo. Então, eu ainda acredito que é a maioria cristã, porque eu não posso pegar por causa de algumas lideranças, que eu sei que tem muitos que são joio brabo mesmo,
Eu não posso, por conta de algumas lideranças, julgar um povo inteiro que está dentro daquele ambiente. Você está entendendo o que eu estou dizendo, pastor? Então, eu quero acreditar que a maioria são cristãos verdadeiros. Às vezes estão sinceramente enganados, às vezes estão sendo, como é que eu posso dizer? Sinceramente enganados, estão sendo simples demais nas suas avaliações, não conseguem ter uma visão bíblica, às vezes até porque não tem o alimento, mas entregaram sua vida a Jesus Cristo. Jesus não vai levar ninguém para o céu por causa da igreja que frequenta, do conhecimento teológico que tem, ou das práticas que praticou aqui na Terra. Né? Porque nós somos salvos exclusivamente, isso é importante, essa palavra é importante, exclusivamente pela graça e pelo amor de Jesus Cristo. Ninguém vai ser salvo pelo que faz, pelo que pensa, pelos seus, né, pelas suas próprias ações. Eu não gosto nem daquela expressão receber a Jesus como Salvador. Na realidade, não fui eu que recebi a Jesus, foi Jesus que me recebeu. Eu era o pecador nessa história. Então, ele me recebeu. E eu, então, eu decidi aceitá-lo como Senhor da minha vida. Mas foi ele que me recebeu, né, pastor? E aí, então, a gente pensa assim, eu acho que a misericórdia de Deus é maior do que o pecado humano sempre, sempre, do que a falta de conhecimento também. E é Cristo quem salva. Então, com base nisso, eu tenho que acreditar que a maioria serão salvos. Ok. Não sei então, se me fiz entender, mas... Não, está perfeitamente entendido. Eu fico assustado só. Por exemplo, uma Idade Média, o cristianismo fez tudo aquilo e você está me dizendo que a maioria era de verdadeiros cristãos. A A Idade história Média conta... não, hoje ainda faz. Sim, hoje. A história mostra que o cristianismo já matou mais gente do que Não, qualquer pastor. outro assunto sobre a face da Terra. Não foi o cristianismo, não. Essa consideração é equivocada. Quem matou foram pessoas que se diziam cristãs. É diferente. Certo. Não foi Correto. o cristianismo. Na Idade Média, nós tivemos os inquiridores, nós tivemos as pessoas das cruzadas que matavam, né, em nome de Deus, mas não eram todos que pensavam assim, eram alguns, pastor. É como hoje. Tem gente matando hoje, no evangélico matando, evangélico entre aspas, né, em nome de Deus. Só que está matando a fé de muita gente, está matando a esperança de muita gente. Tem gente por aí pregando o seguinte, olha, se você morrer doente é porque você não tinha uma relação com Deus. Aí o irmãozinho vê a mãe dele, que é uma devota, que vai na igreja, morre de câncer. Aí um desgraçado desse diz assim, me desculpa a expressão forte, né? Um miserável desse diz assim, se sua mãe morreu de câncer é porque ela estava em pecado. Ele não está matando a fé daquela pessoa? Graças a Deus, ele não vai ter interferência na salvação daquela mulher, porque depende de Cristo. Então, na Idade Média, como agora, não é o cristianismo que fez isso. É como a gente vê os muçulmanos, né, e os terroristas, e a gente fala, olha aí o que os islamitas estão fazendo, que os muçulmanos... É mentira, pastor, não são eles que estão fazendo isso. São grupos terroristas que se identificam como eles, xiitas. Então, eu não posso generalizar nesse sentido, né? Porque senão não sobra ninguém, pastor. Aí a sua pergunta tinha que ser outra, né? Alguém vai se salvar? Tinha que ser mais ou menos por aí, porque todos nós fazemos parte desse grupo, né? O joio, então, para você, não é cristianismo. O joio é alguém simpático ao evangelho, mas que não é cristão. Para ser cristão, ele tem que ser trigo. Algumas diferenças básicas do joio e do trigo, né? Eu sempre digo, eu li alguma coisa rapidamente sobre isso, mas tem duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, que o trigo ele parece com o joio. Só que o joio não dá fruto, o trigo dá. Segundo, quando bate uma tempestade, o joio ele não se dobra, ele fica pesado assim, e o vento bate nele e ele se quebra, mas não se dobra. O trigo não, quando o vento bate nele, ele se dobra. E por causa disso ele não é quebrado.
Então, eu não posso pensar que esse negócio de... Por exemplo, o Joio não é um crente carnal. O Joio, ele não é crente. Tem gente que não gosta daquela expressão de crente carnal em Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Eu creio que tem crente carnal, sim. Vai ser salvo, mas que vive na carne, que ainda não teve uma experiência forte com Deus ou não se submeteu ao Espírito Santo, que é diferente do joio. O joio não é da mesma natureza do trigo. O crente carnal é da mesma natureza do crente espiritual. Se você ler todo o texto, desde 1 Coríntios 2, 14, até o capítulo 3, versículo 1 ou 2, até o versículo 2 ou 3, você vai ver que é do mesmo grupo, né? São pessoas do mesmo grupo. Tem a mesma natureza, que é diferente. Joio e trigo não são da mesma natureza, são diferentes. Muito bem. Ok. Tem mais alguma coisa que pode ser? Se você tiver... Esses dias eu fui numa igreja e um diácono falou para mim assim... Foi até nessa igreja que eu fui agora, uma igreja grande, a primeira igreja batista de Salvador, né? E o diácono falou, olha, aqui na igreja a gente tem uma luzinha vermelha com uma campainha. Cada vez que você falar uma heresia, a gente toca a campainha e acende a luzinha. Eu falei, então eu vou pedir para vocês encarecidamente desligar isso, porque senão eu não vou conseguir falar com tanto barulho. Né? Então, às vezes, a gente fala alguma coisa que não é exatamente o que as pessoas gostariam de ouvir ou que elas acreditam, mas é bom que se considere tudo isso que é falado. Infelizmente, o cristianismo, pastor, ele está envolto numa nuvem de misticismo que faz com que muitas pessoas que poderiam estar conosco na família cristã se afastem por causa de um misticismo negativo. Não que não haja o místico, tem que ter o místico na igreja, porque Jesus, Deus é sobrenatural, então existe um elemento místico, mas eu digo aquela nuvem de misticismo, de sincretismo, aquela bagunça, aquela coisa toda exagerada que ela traz transtornos para nós que somos evangélicos e para as pessoas que estão fora do evangelho. Porque o pessoal, quando olha, vai olhar para nós e vai dizer, não, é tudo a mesma coisa. Né? Batista, pentecostal, neopentecostal, testemunho de Jeová, adventista, é tudo a mesma coisa. E a gente sabe que não é. Né? Com relação ao resgate de Cristo, é com ele, eu não me meto nisso. Mas com relação às instituições, nós somos diferentes uns dos outros. É aquela coisa de unidade na adversidade. Em algumas coisas nós somos iguais, mas em outras coisas somos diferentes. E em alguns casos nós não somos iguais em caso nenhum, né? Porque tem alguns grupos que nem igreja são e se intitulam como tal. Muito bem, doutor. Foi um prazer estar lhe ouvindo e estar refletindo sobre algumas afirmativas, algumas ideias suas. E eu vou confessar que eu tremo na base quando eu vou conversar com você, porque eu sei que você tem uma visão bem assim, profunda em algumas questões e algumas até particularizadas, né? Que são visões que você tem fortes em determinadas questões, em determinadas áreas. No tempo que eu fiquei com você, eu percebi isso. Então, eu tremo na base de discutir essas questões com você. Mas aí você faz menos para mim, se eu estiver vacilando, você me diz depois no privado. Não, eu sou fascinado com pessoas que sabem que têm um ponto de vista. Entendeu? Gosto disso. De quê? Agora, claro que a gente está sempre aprendendo, ouvindo e refletindo sobre o pensamento do outro. Eu gosto de aprender até com quem pensa totalmente diferente de mim, porque eu termino também desenvolvendo o que eu creio. Então, eu acho maravilhoso isso. Eu gosto de ouvir ideias, né, visões diferentes. O que é que eu entendo de tudo isso? O que eu vejo que não são diferenças, são apenas conceituações diferentes. Entendeu? São conceituações, são, digamos, aquilo que eu digo que é verde, para o outro é. Então não tem nenhum sentido de ser contrário, nada disso não. Tá bom, eu pessoalmente, sobre cristianismo, eu sou
eu não tenho... Aí a questão da conceituação. Eu vejo o cristianismo como o mundo vê. Eu não posso, quer dizer, como eu preciso falar para eles, eu não posso dizer para eles, olha, esses são verdadeiros cristãos, esses não são. Eles não conseguem ver isso. Eles veem cristianismo como uma coisa só. Entendeu? Todo mundo é cristianismo. Todo mundo que diz que segue Jesus, todo mundo que diz que acredita em Jesus é cristão. Né? O próprio Gandhi falou para lideranças inglesas, né? Diz assim, se vocês realmente crescem nesse Jesus que vocês dizem crer, então, ele chegou assim, eu chegaria até a me tornar cristão. Quer dizer, a visão dele é de que eram cristãos, mesmo que não fossem. Né? Então, eu gosto sempre de olhar pelo ponto de vista deles e dizer assim, olha, o que vocês estão vendo é isso, agora, existe esse aqui que é mais verde, esse aqui é menos verde, então, nesses comportamentos, vocês têm que diferenciar. Mas agora dizer, esse aqui se comporta desse jeito porque não é, esse aqui, mas ele diz que ele briga comigo, ele me mata, ele me persegue, dizendo que é. Então, é só um ponto de vista. É isso que eu falei para você, que eu não posso, não tem como eu afirmar ou pressupor que existe mais trigo do que joio. Não tem como, eu não tenho esse direito e nem tenho esse poder de ver o que se passa no coração de cada um. Ok. Por exemplo, o mundo tem quantos bilhões de cristãos? 2 bilhões e 300 milhões de cristãos, dividido em todas as correntes, né? Desde ortodoxos a católicos, evangélicos, reformados e daí vai. Isso aí. Então, 2 bilhões. O mundo tem 7. Né? O mundo tem 7. Ora, isso equivale a, digamos que, quantos por cento? Seriam 30% mais ou menos. 30% mais ou menos. Né? Pastor, a ideia de que muitos, como é que Jesus fala em Mateus 5:13? Muitos tentam, buscam entrar pela porta estreita e não entram, não conseguem entrar. Então, eu vejo verdadeiros cristãos como um número irrisório mesmo, bem pequeno. Né? Mas eu gosto da ideia desse otimismo seu, de que em 2 bilhões, a maioria é cristã. Então, o céu vai ser superlotado, vai ser muito bom. É mais do que isso, pastor. É mais do que isso, porque a gente está contando só com aqueles que estão vivos, né? Eu fiz uma conta rápida só dos que estão vivos. Esses dias eu preguei sobre isso na igreja e eu fiz uma conta, eu fui fazendo divisões e tal, e descobri que a cada 10 segundos uma pessoa se converte no mundo. A cada 10 segundos. Então, pastor, o que é que eu penso? Eu penso que esse meu otimismo, Celso Godoy, eu gostaria que a visão do universalismo fosse a verdadeira. Eu gostaria. Eu só não vivo essa realidade porque eu não encontro base para ela na Bíblia. Não tem base para ela na Bíblia. Mas o que eu tenho o mesmo sentimento de Deus. Eu gostaria que todos fossem salvos. Nesse sentido aí, não tenha dúvida. E eu não consigo entender, por exemplo, em igreja... Você acredita que existam salvos fora do cristianismo? Fora das igrejas, sim. Fora do cristianismo, não, porque eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, eu creio na palavra de Deus. E antes de Cristo vir ao mundo, como é que as pessoas eram? Pastor, isso aí é uma boa história, por exemplo, no próximo debate. Vamos falar sobre isso no próximo debate? Legal. Sobre as pessoas antes, falar sobre os índios, falar sobre os loucos, aí eu topo. Isso. Porque se a gente começar aqui, a gente não vai dar conta. Então, fica aí para o próximo debate para nós falarmos isso. Tá certo, tá ótimo. Semana que vem. Tá falado. Tá bom. Olha, foi um prazer falar com você e diga a madame que eu deixei um abraço também grande para ela. Ok, direi. E essa semana eu vou estar aí na Primeira Igreja Batista, na Pibatef, falando aos casais, né?
numa atividade que eles terão aí, né? Eu não vou convidar todo mundo, porque eu sei que existem restrições nas igrejas, mas eu quero dizer que eu vou estar por aí. Só não vou na sua casa Você tomar um convida, quem café. puder ir, vai, né? Eu só não vou na sua casa tomar um café, porque o sábado vai ser corrida, eu tenho casamento para fazer de manhã, eu tenho uma reunião com a formação no Conselho de Pastores à tarde, e o final da tarde eu já tenho que estar aí. E domingo de manhã tem que estar aqui na escola dominical. Senão, eu ia aí tomar um café com você e com a Cristina. Tá certo. Tá bom. Então, ó, querido, um abraço. Que Deus continue abençoando você, sua casa, seu povo aí. Tá Amém, bom? pastor? Deus o Um abraço, abençoe. viu? E a Tchau. todos os demais que estão nos assistindo e que estarão nos assistindo, né, posteriormente, eu só queria chamar a atenção na descrição deste vídeo. Você tem aí 2 links logo no início que eu gostaria que você conhecesse, lesse, porque são 2 experiências maravilhosas que servem muito para você e para sua família, tá bom? Então, um abraço e que o Senhor continue abençoando você.